aqui mais um pouquinho do Japão. Lugar maravilhoso, né? Mas tem calçada no Brasil que é maior que certas ruas aqui. O Japão é um país de primeiro mundo, mas ele é bem rural também, viu? Ó, se você bobear, você cai no barranco aqui, ó. Deus me livre. Ó. Aí pronto, já saí numa rua decente. Isso aqui é um privilégio aqui, é coisa rara. Uma rua que a mão tem mão pra ir e mão pra voltar numa rua só. Que você não fica nervosa quando você tá vindo um carro na direção contrária. Outra coisa legal aqui no verão do Japão é que você vem nessas máquinas, nessas lojas de conveniência, quase todas têm o café gelado. Você compra um copo com gelo, você aperta o botão, moe o grão na hora e faz o cafezinho gelado. Gostoso. Deve ser um café feito mais forte, bem mais forte, porque quando entra em contato com o gelo, né, vai derreter e daí para continuar o gosto do café. Mas é muito bom, viu? Desculpa, viu, gente, o vídeo ser todo picotado. Eu não sei como fazer, mas eu falei, vou começar a fazer. Olha que bonito isso aqui. Não é uma casa, porque geralmente, ainda mais aqui, eu não moro em Nagoya, eu não moro em Tóquio. Então, até é uma cidade que tem mais espaço, mas geralmente não se tem espaço aqui no Japão. E as casas, elas são assim, menores que aquelas ali, ó, pequenininhas. Às vezes você tem que entrar para tua casa pelo terreno do vizinho. E essa aqui, esse lugar grande aqui, que parece uma casa, que poderia ser uma casa no Brasil de rico, né? É um day service, eles falam day sabsu. É uma casa onde os idosos, que geralmente ficam sozinhos ou tem com condição pouca assim de financeira, aqui é um país de idoso, né? Então às vezes a mãe já é idosa, o filho também é idoso, já tem alguma deficiência, não consegue cuidar, enfim. Os idosos, eles vêm passar o dia aqui. Olha lá. Os carrinhos vão buscar os idosos e eles passam o dia aqui. Por isso que isso aqui, pra mim, é grande, né? Pode ser uma casa de classe média alta no Brasil, mas pra mim é grande. Por isso que isso aqui é grande. Eu vou mostrando um pouquinho de cada coisa. Olha lá, tem um ursinho Pooh na janela lá. Olha lá. Se vocês repararem, tem uma pessoa molhando ali. É uma mulher que trabalha nesse lugar onde os idosos passam o dia, nesse day sabsu, nesse day service aí. Aí também deve chamar, né? Helper. Elas são as helpers. Dizem, ela tá molhando o chão porque tá muito quente aqui. E o japonês, sei lá, ele acha que molhando o chão refresca. Não, vai saber, né? Pra mim fica mais abafado ainda. Mas dizem que essas cuidadoras de idosos são tudo uns demoninhos. Diz que trabalhar nesse ambiente é horrível, porque uma quer engolir a outra, é fofoca, é uma inventando coisa da outra, ciúme, é inveja, diz que são uns demoninhos. E dizem que algumas não tratam bem os velhinhos, mas isso acho que não é verdade. Bom, em todo lugar existe gente boa e gente ruim, né? E sobre o cafezinho que eu peguei agora há pouco, né? Tava falando pra vocês sobre dica de saúde. O açúcar é uma coisa que a gente não precisa, sabe, gente? Não tem nutriente nenhum. Fora o açúcar em si, né? Que é um energético. Mas fora isso, não tem mais nada. Você não precisa desse energético. Então, começa tirando o açúcar do seu café. Diz que em uma semana você não quer mais ver açúcar no café. Eu demorei uns meses, mas hoje é verdade.
Quando eu coloco açúcar no café, parece que eu tô tomando água com açúcar. Um pouco mais sobre o Japão. O Japão que não é o Tóquio, que não é Tóquio, que não é Nagoya, que são as outras partes do Japão. É basicamente isso, sabe? Arrozal, arrozal, arrozal. O que eu acho muito gostoso, mas que não é a visão que se deve ter do Japão, né? Primeiro mundo, olha as ruas, olha aqui, ó. Se bobeou aqui, ó, você cai na valeta. Maravilhoso. A rua nem tem faixa aqui, ó. E eles são barbeiros. Nossa senhora, eu não sou lá grandes coisas, mas eles, pelo amor de Deus, aqui estão umas garrafas de água que eu peguei. A gente pega água de graça. No vídeo anterior, eu tava falando pra vocês do cafezinho, né? Que é uma dica. E outra dica é beba água. Beba a quantidade suficiente de água para você, pro seu sangue, né? Porque o seu sangue é líquido. E do peso do teu corpo, a maior parte é líquida, é formada por veias, artérias, e dentro delas circula o sangue que precisa ser fluido, ser circular, como um encanamento, né? Não pode estar grosso, entupido. Se você tiver sorte de ter um lugar para você pegar uma água legal, essa água aqui é de um supermercado. A garrafa não é para ser essa, né? Mas você sabe, né? Brasileiro, né? Sempre dá um jeitinho. Eu, pelo menos, sempre dou. A garrafa lá de pegar certinho, essa água é cara e não é muito cara, mas eu acabei perdendo a que eu tinha, então eu tô usando essa aqui mesmo. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. Eu vou dar um pause porque olha que estreitinho e que perigoso que é. E se você bobear, você cai nesses buracos aí. Esse aí nem tanto que tem divisão, né? Mas, olha lá, placa solar também. Desculpa, viu, gente? Que eu mudo de um assunto para outro. Tem gente que fica até irritado. Olha o tanto de placa solar, de energia solar. Ainda mais agora que é verão, né? Mas essa placa fica no inverno também. O que eu tava falando? Tava falando da água. Então, você precisa beber. Acho que no mínimo, se você for um adulto, né? No mínimo, 1,5 litro de água por dia. Se você for homem, se você for alto, acho que vai para 2. Não sei como é que faz a conta aí, depois eu vejo aí. Mas, ou você dá um Google aí, pesquisa no Google. Quanto por quilo de peso que uma pessoa deve beber de água. Olha como é estreitinho, gente. Praticamente é um carro só. Aí quando vem outro, você se espreita e cuidado para não cair no buraco. Aí você tem que chamar o guincho, que eu nem sei como é que chama. Que é em japonês, né? Então, voltando ao assunto da água, desculpa, gente. Outra dica que você pode fazer é beber uma água de qualidade. Que nem essa água, eu uso essa garrafa porque ela é grossa, ela não é, sabe aquele negócio que você amassa e... vou ter que dar um pause, gente. Viram aquele carro? Aquele carro, certeza que é um japonês, porque como a rua é muito estreita, você pode até pegar um retrovisor no outro ou cair ali pro lado. O japonês geralmente fica parado. Por quê? Porque se raspar um carro no outro, o carro que está em movimento que é o culpado. Então eles param, eles procuram parar o mais do lado deles possível. E tem uns que não, que são sorgados mesmo, param de qualquer jeito. E você, se for esperto, você não vai. Se não der para passar, você não vai não. Porque se raspar no carro dele, a culpa é sua. Você que tem que pagar o carro dele. E voltando da água de novo.
Beba água, calcule direitinho quanto é que você tem que beber de água por dia. Eu, que peso uns 70 quilos, tenho 1,62 m, eu tenho que beber uns 2 litros de água por dia. Mesmo no inverno. Vai bebendo de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, né? Espaçado das refeições, porque quando você come, você precisa do ácido que o estômago libera, né? Que ele esteja no pH correto, na acidez correta, para ele quebrar a sua comida em pedacinhos menores. E se você toma água assim que você comeu, muita água, um pouquinho pode, né? Meio copinho pode. Mas se você toma muita água, esse ácido que tem que estar naquela acidez, ele dilui. E aí a comida sua fica parada no estômago, porque não consegue quebrar ela em pedacinhos menores para passar para o próximo órgão, que é o intestino. Não sei se é intestino, esôfago, sei lá. Tem que passar para baixo. Chega no estômago, tem que fazer quebrar um pouco a comida em pedaços menores para passar para o próximo órgão, para passar pro estômago e depois digerido bem o alimento, que é importante ir para a sua corrente sanguínea através do seu sangue. Então por isso que você não deve beber água na hora que come. Olha lá, bem rural aqui, ó. Você não deve beber água na hora que, assim, logo depois de comer. Você tem que esperar umas 2 horas, 1h30, né, pro seu estômago ter conseguido quebrar aquele alimento. E também você tem que beber antes do almoço ou antes das refeições, porque depois que esse seu alimento for digerido, o que é bom, que vai para a corrente sanguínea, precisa circular livremente. Então pensa, se seu sangue estiver grosso, estiver viscoso, estiver caramelizado, não vai. Olha o tanto os quilômetros e quilômetros de veias e vasos sanguíneos que esse sangue tem que passar para chegar em cada célula, as células da ponta do seu dedo, do seu couro cabeludo, da pontinha do seu pé, do seu coração, dos seus órgãos todos. Então, esse sangue tem que ter a quantidade de água suficiente. Aí tava falando, né? Que seja uma água assim. Essa garrafa aqui, olha, é de plástico. Eu usava de vidro, sabe? Quando eu tinha mais tempo e era mais caprichosa, para pegar essa água. Eu usava de vidro porque o vidro, ele não solta microplásticos. E a garrafa, quanto mais fina, mais microplástico ela solta. E aí acaba que junto das coisas boas que vão ir para o teu sangue, acabam indo partículas dessa porcaria aqui, que é derivada do petróleo, que não te faz bem, que te inflama, né? Então procure tomar uma água mineral, alcalina. A água alcalina é leve, você vai sentir a diferença se você conseguir, né? E que não seja envasada em essas garrafas aí. Porcaria, vou dar um pause, gente. Vou comprar um suportezinho para celular, porque não se deve em lugar nenhum dirigir com o celular na mão, né? Segurando, que é o que eu tô fazendo, sabe? E é que aqui é o meio do nada, mas no meio do nada também acontece bastante acidente, né? Então dê um Google aí, pesquise a quantidade de água que você deve beber por dia, meio que longe das refeições. E de manhã, né, quando você acorda, escova o dente primeiro, porque tem as bactérias ali que ficaram em algum restinho, que mesmo você escovando o dente à noite ficou na tua boca. Essas bactérias não são legais para o teu corpo, depois podem ir para a tua circulação. Então escova o seu dente, raspa a sua língua, tem raspador de língua. Outro pause.
outro pause, porque se eu cair nessas valetas aqui, ou... Tá vendo aqui, gente? Não sei se dá pra ver, cheio esses buracão aqui, ó. Vou aproveitar que não tem ninguém, vou mostrar melhor. É fundo. Ali não é água de esgoto que corre, é água, acho que limpa. E ela acaba que vai para os arrozais, para irrigar os arrozais. É difícil um lugar do Japão que dos dois lados da rua, desculpa a qualidade aqui, viu? Não tenho essas coisas, essas valetas aí, ó. Então, você acorda, você escova seu dente, você pega um raspador de língua, raspa a língua assim de dentro para fora, passa na água, raspa de novo, como se você estivesse fazendo uma limpeza mesmo, raspando a sujeira de um chão. Depois faz um bochecho com água e daí você vai tomar a sua quantidade de água. Você começa o dia com uma água. A água com mais qualidade possível que você conseguir. Ah, e lembra que as garrafas também de plástico, quando ficam no sol, também liberam microplástico nelas, tá? Quando congeladas também. E quando elas são muito porcaria, uma garrafa muito vagabunda assim, ela, seja no sol, fora do sol, ela vai mesmo liberar o microplástico na sua água.